Olá, boa tarde. Quando eu falo, sobre estrutura psíquica por aqui, prestem bem atenção. Não é porque nós somos desestruturados em si, é porque nós somos dependentes de estruturas externas a nós. Então nós crescemos, e a gente percebe que essas estruturas começam a não nos servir mais de forma saudável. Que ao invés de elas nos continuar estruturando, elas começam a nos desorganizar psiquicamente, onde iniciam alguns sintomas como ansiedade, sintomas físicos, estados depressivos. Então, o que significa isso? É porque você não cabe mais nessas estruturas, nesse útero psíquico que eu chamo, Porque quando a gente nasce ali da mãe, a gente faz uma transição, para a vida adulta. E desde a infância, quando a gente era muito pequeno, a gente não tinha maturidade para discernir, dar nomes e formas ao que a gente sentia. Então a gente se relacionava com o mundo a partir, do ambiente, dos vínculos e das sensações corporais. Então a gente cresce nesse ambiente e esse ambiente muitas vezes é um ambiente que está cumprindo demanda de sobrevivência, Mesmo não que não há vínculo daquela pessoa que cria a criança com a criança, mas o vínculo é mais por demanda, mais por funcionalidade, para manter aquela criança sobrevivendo, E hoje, muitas vezes, essa mesma pessoa que criou esse indivíduo lá na infância não conseguiu, praticar o ato de regular o outro emocionalmente, porque também estava cumprindo demandas, de como aprendeu também a sobreviver. Então, ensinando o outro, criou, ensinando a criança a se adaptar, a caber, pertencer, compreende? Então, inseriu essa criança, nessas estruturas externas e ela coube, ela sobreviveu. Só que chega um momento da vida adulta que essa transição do primeiro estágio do útero da mãe para o útero psíquico, que são essas estruturas externas, começa a sentir, não caber mais, ser adulto de forma psíquica, não só biológica, para se manter dependente dessas estruturas. Então a gente precisa fazer um movimento do quê? Um movimento de trabalho de parto, praticamente. O que é as dores de parto? São o sofrimento, os conflitos, Tudo que você cria aqui fora para você enxergar, para você elaborar, para você perceber que você não cabe mais nessa dependência emocional do mundo. Então você começa a ruir. O seu mundo externo começa a ruir para você enxergar e começar a perceber que você tem uma estrutura interna para sustentar a si mesmo. Só que lá na infância, muitas vezes, em vez de nós sermos estruturados psiquicamente de forma saudável, nós somos desorganizados. Compreende? Ocorre uma desorganização psíquica. Então a gente cresce, evolui, se torna inteligente, faz muitas coisas, mas não tem uma estrutura psíquica para se regular emocionalmente. E a gente não consegue, a gente cresce como quem sobrevive, a gente reage ao mundo, com uma visão do passado. Olha como a gente está presa ao passado, com a mesma mentalidade do primeiro núcleo, afetivo, dos primeiros vínculos, dos primeiros ambientes. Então você fica criando ciclos aqui, no presente, para continuar vivendo em novas narrativas, novas dinâmicas e novos personagens, O que é conhecido, o que você aprendeu, que te estrutura. Compreende? Um mundo da forma que você
se familiariza. E mesmo que isso gere sofrimento, ainda assim é familiar. Para você mudar, para você sair do sofrimento, para você entender o que está acontecendo, é que essas estruturas externas tem tanta gente dependente mamando que elas estão colapsando. E essas estruturas externas vão colapsar cada vez mais. E agora chegou o momento das pessoas entenderem que elas precisam parar de depender das estruturas. Por quê? Porque o sistema organizado moral criou pessoas, né, em grande escala, mas não organizou a psique. Por isso fica todo mundo adoecendo, todo mundo ficando com sintomas físicos, todo mundo ficando, né, com problemas psíquicos. Por quê? Porque tá tudo ruindo. Então, assim, por que eu chamo para estruturar psiquicamente? Na realidade, é revelar essa estrutura que você já tem. Só que você acostumou, né? É confortável depender de algo externo para te regular, para dizer quem tu és, como tu deve agir. Porque daí você pode viver uma vida automática de prazeres, de anestesia, de bem-estar, e você não precisa ficar se preocupando, né? Essas estruturas estão te regulando. Só que também o preço é caro. Porque ao mesmo tempo que elas te dão, elas te escravizam. Compreende agora o que está acontecendo? O sofrimento humano é justamente esse pezinho, a ansiedade é esse pezinho que a gente tem que pisar já nessa nova visão, né? A gente tem que sair desse útero psíquico, né? Parar de buscar a mãe e o pai no mundo e fazer realmente essa transição para a vida adulta, não só biológica, mas psiquicamente, tornar, né, maduros emocionais. E a gente acaba tendo medo, por quê? Porque nós vamos ter que sair desse campo que é familiar, que nos acolheu por uma vida inteira. Então tudo é novo, tudo é desconhecido, tudo está oculto. E aí deixa eu te falar, a pior ocultação, na realidade, é a de si mesmo. É você, até hoje, né, a partir dessa forma de se relacionar com a vida, ter que negar partes suas para caber em toda essa dinâmica, né, da sociedade. E agora você vai ter que descobrir em você essas partes que você rejeitou e abandonou, né? Para não se desorganizar. Mas desorganizou mais ainda, como se diz. Por quê? Porque gerou coágulos, gerou emoções reprimidas, emoções não elaboradas, e tudo isso acaba influenciando a forma como você se relaciona e percebe o mundo e a si mesmo. Então, o que temos que fazer a partir de agora? Né? Trabalhar. Um bom trabalho em si mesmo, para dentro de si mesmo. Cortar o cordão umbilical do útero psíquico chamado Mãe Terra. Né? Transferimos todo aquele primeiro vínculo maternal da mãe, do útero, para esse útero mãe aqui. E agora temos que fazer uma transição, né? Uma transição, nós temos que entender que daqui nós temos que nascer de novo, né? Nascer de novo, tudo simbologia, por um novo mundo. E é isso que eu te chamo aqui em todos os meus conteúdos, né? Com uma base psicanalítica, né? Com a Cabala, que ensina muita parte de disciplina, metafísica, filosofia, né? Aí sociologia também, porque tem até geopolítica aqui junto. Porque se você não conhecer como funciona o mundo, a sociedade, a história do mundo, não adianta, você não vai conhecer a si mesmo também. Você tem que saber por que você funciona e por que o mundo funciona dessa forma, né? Não dá só para ouvir falar, tem que conhecer de verdade. Esse é meu convite aqui sempre.